Fala galera, hoje nós vamos estudar numerais em espanhol e vocês vão ver que tem alguns detalhes muito importantes que vocês não podem esquecer na hora que forem trabalhar com esse tema, tá? Vai fugir um pouquinho da ideia que você tem de numeral pensando em português. Vamos lá. Essa tabela aqui ela é bem útil para você ver como se escreve, você vai ver que não é uma coisa assim tão absurda, né? Então o 0 é 0, 1, 2, 3, 4, a novidade do 4 aqui é com CU, né? 5 é igual, 6 também, 7, 8, 9, 10. Até aí ok, né? 11, 12, 13, 14, olha como escreve, 15. Aí entra do 16 ao 19, que tem um macete, que você vai botar o diese, que é para indicar 10. Então, você colocando esse início diese, né, esse prefixozinho diese, depois você só acrescenta 6, 7, 8, 9, tá? Então, diese, 6, 7, 8, 9, você chega no 16, 17, 18, 19. O 20, eu gosto de chamar a atenção para o 20, porque o aluno tem a tendência a falar viente, e é primeiro com E, bente. A pronúncia correta é bente, tá? Reparem que ele tem E quando ele está só no 20, e quando eu começo a falar a unidade 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, esse bente muda esse E do final para I. E eu falo 21, 22, tudo junto, não separa, tá? Você repare que nesse quadro não tem nada separado. É tudo juntinho, é tudo uma palavra só. Então, 21, 22 com acentinho, 23 com acentinho, 24, 25, 26, 27, 28 ou 29. Então, eu sabendo que 20 é 20 para colocar 1, 2, 3, eu boto o 20 e venho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e termino. E eles redondo, 20 redondo, 20. Aí aqui eu explico isso, o prefixo diese, o prefixo bente, que a partir do 30 eu vou ter um Y, que vocês vão ver já já, que do 30 ao 99 vai ter esse Y para expressar a unidade. E é isso aí, olha para cá, 30, redondo, 30. Tive que falar 31, eu já vou inserir o Y para falar 1. Então, 31, 32 e assim por diante. Até chegar no 40, que é com CU, 40, e é a mesma lógica, 41, 42, 40, até 9. 50, 51, 52, 50, tá? 60 com S só, 61, 70 igual, 71, 80, 81, 90, cuidado que não é 90, como era o 9, tá? 90, 91 e etc. Aí cheguei no 100, o 100 redondo, 100. Se eu tenho que falar 101, 102, 115, 120, aí já vai ser 100. Só que aí que tá o mistério, você não vai falar 101. O Y, ele é sempre para falar da unidade a partir do 31. Então, se for menor do que 31, não vai ter Y em lugar nenhum. Então, eu vou falar 101, a gente fala 101, eles falam 101. 120, 120. 130, 130. Ah, mas é 135, 135. Então, nunca caia nessa de que vai ter mais de um Y no seu numeral quando você for escrever ou falar. Você só vai usar o Y para falar da unidade, ou seja, do 1, do 2, do 3 até o 9, se a dezena for 30 para cima, tá? Então, fica ligado nisso. Seguindo aqui, ó, aí 400, 300, 200, e sempre tá vendo que quando ele vai botar 201, é 201, porque não vai ter Y ali. 500, 501, 502, 510, não estou usando Y. 535, tá? 607, não é 7, é 7. 100, 800, 9, é o 9 com 100, 900. Cuidado ali, tá? Aí vem 1000, olha como é a representação numérica, 1000, 10.000, até aí não é novidade pra gente. 1000, 10.000 seria como a gente diria 100.000, 1 milhão,
mil milhões, um bilhão. Reparem uma coisa, o que para eles é 1.000 milhões, 1.000 milhões, a gente fala 1 bilhão. E o que eles dizem que é 1 bilhão, para a gente é 1 trilhão, tá? Tem essa diferençazinha para 1.000 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Aí agora vem os ordinais. Gente, se eu tivesse que focar a minha vida em aprender ordinais, eu aprenderia poucos. Porque na real mesmo, você se vê usando números ordinais, sei lá, mais do que o 100, centésimo. É muito difícil, a gente usa muito ordinal para falar primeiro lugar, segundo lugar, andar de um prédio, né? Então não fica tão louco de gravar os números ordinais, sei lá, até 1000. Não fica, não entra nessa. Mas aí vamos lá, primeiro, porque tem alguns casos que o ozinho cai da palavra primeiro. Segundo, terceiro é o mesmo caso, que também vai ter alguns casos que vai cair o o. Quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo. Um décimo, duodécimo, olha como é que é o 11º, 12º. Um décimo, duodécimo, 13º, aí parece com o nosso. 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Aí vem 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. 101º, segundo, etc. 110º, 200º, 300º, 400º e assim por diante até chegar no milésimo, tá? Falando com som fechadinho porque a gente tá falando espanhol. Se tiver alguma curiosidade, dá uma olhadinha, pausa aqui e lê, tá? E aqui a gente vai fazer um exercício de escrever os números cardinais. 39, 30 e 9. 48, olha como escreve, 48. Reparem aquela regra do a partir do 31 tem Y. Então eu botei 30, como ele queria 9, e 9. 48, sempre a unidadezinha com Y antes. 56, 62, 73, 81, 90, olha como é o 90, é igual ao nosso, né? 90, tá? 97, olha ali para o 118, por que não teve Y? Eu peguei ciento, que é a palavra 100, quando vai acrescentar mais coisa eu falo ciento, e não pus o Y, porque o Y só aparece a partir do 31. Então, 118, 124, 312. Tá vendo? Nenhum deles com Y, porque nenhum número que eu vou falar é a partir do 31 com a sua unidade. Um dia tiene. Agora vamos lá. Um dia tem quantas horas? 24. O vem, né? Com E primeiro, depois o ti, porque eu vou acrescentar unidade. Então, 24 horas. 12 horas tem, olha como escreve, 700. E lembra que eu te falei que não é siete, é sete. As únicas que tem 7 são as duas últimas. Só que qual é o erro ali? Faltou o em. É i. Então, é a letra C, 720 minutos. Assim se escreve o número 28. Lembrando, 28 não é a partir de 31, então não tem Y. Eu pego o 20, V-E-I-N-T-I e acrescento 8, tá? Agora já são os ordinais, tá? Segundo, olha como escreve, octavo, noveno, undécimo, duodécimo, 14º, tudo junto, 17º, tudo junto, 20º, primeiro, 30º, eu já vou falando separado, 50º, oitavo, 60º, noveno, 100º, 40º, terceiro, 200º, décimo, 300º, 80º, segundo, milésimo, sim?
Datan de los siglos, aí ele quer que você escreva aquele século tanto no cardinal quanto no ordinal. Eu tenho ali 16 e 17. 16 na forma ordinal 16º, 17 na ordinal 17º. Los numerales, los números ordinales, como que eu falaria esses três aqui? O 9 eu lembro que é noveno, tem duas com noveno ali, B e C. Depois eu sei que o 11º do português em espanhol não é 11º, ele é 1/10. E o 30, né, 30º é igual. Então eu tenho ali noveno, 1/10, 30º na letra B de bola. Los números, ele quer como que eu escrevo corretamente 18 e 23. Lembra que do 16 ao 19 eu tenho a base diese, e aí eu só acrescento 8, 9, 6, 7, então 18, né? Ah, mas ali ele quer, desculpa, ele quer ali no ordinal. Então, o 18 fica 18º, né? E o 23, 23º. Nessa questão aqui, ele quer que você passe as frases para o masculino. Então, por exemplo, tem a professora de espanhol, eu vou mudar para o professor, certo? E aí, de primeira a chegar, vai ficar primeiro. Então, o professor de espanhol foi o primeiro a chegar à escola, tá? Minha mãe foi a terceira namorada do meu pai. Então, eu vou ter que mudar para novio. Mi padre foi el tercer novio de mi madre. O que aconteceu com a palavra terceiro? Ela sofreu uma coisa que a gente chama de apócope. Ela perdeu o O de terceiro, porque logo depois vinha um substantivo masculino, que é namorado, tá? Então ali eu tive que comer esse O e botar tercer novio, tá? Depois, Maria conquistou a primeira medalha de ouro em los Juegos de Surf. Marcos conquistou o primeiro prêmio, mesma coisa, terceiro e primeiro sofrem essa redução quando diante dele vem uma palavra no masculino singular. Então, o primeiro prêmio e não primeiro prêmio em los Juegos de Surf. A gente ainda vai ter aula sobre apócope, isso vai ficar mais claro. A gente só antecipou um pouco, porque esses dois também entram na matéria de numeral, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.